tempo atrás, eu desenvolvi o hábito de trazer aqui para o canal críticas, resenhas, comentários dos filmes que a Netflix despeja no seu catálogo todas as semanas para ter um catálogo que seja suficientemente grande para competir com as suas concorrentes, como a HBO Max, como o Disney Plus, que já tem ali um catálogo da Disney, da Warner, de mais de 100 anos. Mas, hoje assistindo a Meia Culpa, que é um desses filmes, né, lançados com o selo Originais Netflix todas as semanas, eu entendi por que eu parei. Eu lembrei dessa época e eu falei, cara, realmente eu não continuei fazendo isso por um motivo. Porque assim, gente, eu tenho dificuldade de dizer que esse é um drama de tribunal, porque o drama de tribunal é um subgênero famoso nos Estados Unidos, tem alguns filmes assim clássicos, mas se eu fosse falar que esse filme, Meia Culpa, faz parte desse subgênero, eu ia colocar ele no mesmo balaio de Testemunha de Acusação, de Anatomia de um Crime, de O Veredito, de As Duas Faces de um Crime, de Anatomia de uma Queda, agora recentemente, e seria uma ofensa. Esse filme aqui eu vou tentar usar uma linguagem, um termo ou termos técnicos, né? Eu vou tentar fazer jus à minha carteirinha de crítico de cinema para descrevê-lo da maneira mais simples possível, usando os termos técnicos, né, que foram usados na maior parte da história do cinema por teóricos ao redor do mundo. Então eu vou falar uma frase aqui que eu acho que sintetiza isso, né? Sintetiza o que eu achei desse filme e depois vou desenvolver mais, claro. O que eu posso dizer, para resumir, usando os termos mais técnicos possíveis, é que esse filme é uma grande merda. Só para vocês terem uma ideia, o filme se chama Meia Culpa e o nome da protagonista é Mea, ou Mia, né, que é M-E-E, que seria a pronúncia em inglês. É um trocadilho muito divertido de tiozão do pavê, feito pelo Tyler Perry, que é diretor, produtor, escritor, enfim, eu vou falar um pouco mais dele durante o vídeo, mas enfim, eu vou falar mais pra frente sobre essa pérola. Mia Kelly Rowland é uma advogada de sucesso cujo casamento está em crise. Tudo piora ainda mais quando ela aceita defender o safadão Zaire, Trevante Rhodes, um pintor safadão. Oi? Que? Eu já falei safadão? Enfim, um pintor safadão acusado de assassinar uma de suas múltiplas amantes e que vai tentar ser safadão com a sua advogada também. O Tyler Perry é um cara que tem um ego bastante inchado. Só para vocês terem uma ideia, se vocês prestarem atenção ali no começo do filme, nos créditos iniciais, você já vai perceber que os créditos iniciais dos filmes dirigidos, produzidos, escritos, etc., pelo Tyler Perry, que faz 10 filmes por ano, não sei como ele faz isso, quer dizer, sei, né, fazendo filmes que são péssimos e fáceis de fazer e enfim, mal feitos. Quando você vê os créditos, você já vai decorar o nome dele muito rápido, porque os créditos são mais ou menos assim. Tyler Perry Productions, que é a produtora dele, e Netflix, apresentam Tyler Perry's Meia Culpa, porque o nome do filme não é Meia Culpa, é Tyler Perry's Meia Culpa. Meia Culpa do Tyler Perry. E na história do cinema, os diretores que associaram o seu nome ao nome do filme, que lançaram filmes, muitas vezes não por opinião, por vontade deles, mas por pedido dos estúdios que queriam vender mais os filmes porque eram diretores popstars, normalmente eram diretores que já tinham construído uma carreira admirável, era um Hitchcock da vida. E eu acredito que o Tyler Perry acha que tá nesse bololô aí, né? Nesse grupinho seleto de diretores que merecem isso. E os créditos continuam, né? Dirigido por Tyler Perry, produzido por Tyler Perry, escrito por Tyler Perry. Porque assim, ele faz tudo e esse é um dos motivos, né? Além do fato de ele fazer tudo 10 vezes por ano, pelos quais os filmes são tão fracos, são tão ruins. E logo no começo do filme, gente, você já percebe que esse é um daqueles filmes que ele é uma versão daqueles romances que são lançados em banca de revista, sabe? Que podem ser sobre uma advogada defendendo um cara acusado de ter assassinado uma das amantes, por exemplo, mas pode ser também sobre sereias, sobre piratas, sobre bilionários, sobre o que for, porque na verdade eles não são sobre isso. Eles têm um texto horrível, eles têm histórias toscas, reviravoltas impossíveis, eles têm diálogos pavorosos, porque eles querem, na verdade, chegar no ponto de ter cenas eróticas, ou pelo menos cenas eróticas softcore, pra agradar pessoas que querem uma coisa mais safadinha e que não estão nem aí
para a qualidade porca da dramaturgia. E esse filme é exatamente isso. E aí, logo no começo do filme, você já percebe que ele usa todos os clichês, ele usa todas as facilidades de novelas, e normalmente das novelas mais toscas também, de novela da Record, não é novela da Globo, não. E se for da Globo, não é das 9, é das 6 ou das 7, porque é um negócio inacreditável. O filme trata a gente como se a gente fosse estúpido. Ele tem uma necessidade de jogar 1 milhão de informações e de repetir essas informações com tanta insistência e de forma tão rápida que parece que a gente tem 6 anos de idade. Então, no começo, por exemplo, quando a protagonista vai num restaurante com a família do marido, que é uma família de psicopatas, né? É muito claro desde o início esse maniqueísmo, né? Que é ela contra eles, que eles não querem a felicidade dela. E isso é algo bem novelesco também. Mas ela vai lá e tem um cara que tá passando, que foi lá também no restaurante, tá recebendo atenção de muita gente tirando foto, e a gente descobre, né, no diálogo deles, que aquele cara é um cara que tá sendo investigado, foi acusado de assassinar uma namorada. Ela sai dali, ela chega em casa e ela recebe a notícia de que ela foi convidada por ele para ser a advogada dele. Aí ela põe uma roupa de caminhada, ela sai para caminhar com uma amiga dela, que também é uma concunhada, e na conversa elas estão falando, ela tá contando isso para ela, e elas passam acidentalmente na frente de uma manifestação com cartazes, né? Ele é assassino, ele vai pro inferno, ele matou a mulher, que é uma manifestação a favor da prisão desse cara. Ou seja, em 1 minuto a gente já viu a mesma informação 3 vezes. Esse é o tipo de filme. Nesse momento, ou um pouco depois, porque eu dou crédito, eu acredito nos filmes, eu resisto. Depois de um tempo, quando eu entendi o tipo de filme que esse aqui era, e que eu já comecei a repensar a minha vida, né? Por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Por que eu fazia isso toda semana? Meu Deus! Aí eu comecei a pensar, né, na criação ou na evolução da nossa espécie. Por que a gente chegou até aqui? Como as coisas funcionam, né? Eu comecei realmente a ter uma crise existencial assistindo a esse filme. É claro que eu entendi que tudo ia levar ao momento da grande cena de sexo. E quando chegou essa cena de sexo, que você sabe que vai ter, gente, eu preciso falar sobre que tipo de reflexão esse filme gerou em mim, para vocês verem o tipo de filme que ele é. Eu comecei a ver a cena, e ali nessa cena de sexo tem um elemento que é usado pelas duas pessoas envolvidas ali, que me deixou pensando, me deixou cabreiro, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês, porque assim, eu não sei se você que está assistindo esse filme tem uma vida sexual mais diversificada, mais criativa que a minha ou não, mas nós somos adultos. Eu sempre coloco ali, quando eu tô preparando a postagem do vídeo aqui no canal, que o vídeo não é recomendado para crianças, é um vídeo para adultos, então tudo bem. Vamos conversar aqui, ó, olho no olho, de adulto para adulto. Mas assim, gente, na história do cinema, tem vários elementos que viraram clichês de sensualidade, clichês ali de cenas de sexo mais picantes, né? Morango, cereja, chantilly, leite condensado, no caso, né, adaptando para o Brasil. Mas eu nunca vi nenhuma cena de sexo, ou pelo menos não me lembro, em que tanta tinta fosse utilizada. E por mais que o cara é um pintor, e não é só por isso, obviamente, que o Tyler Perry fez com que a cena fosse com tinta, que eles, né, derramassem tinta um no outro, esfregassem a tinta, né, lambessem também a tinta, porque imagina, não ia ser só por isso, ele não é um cara tão estúpido como essa decisão sugeriria. Mas eu fiquei pensando, gente, por que tinta? Tinta é difícil, tinta depois para tirar da pele, imagina o sacrifício, e na hora mesmo, né? Dependendo de para onde a tinta escorrer, se é que vocês me entendem, será que não é tóxico? Será que não pode gerar algum tipo de inflamação? E outra, gente, o que tem de sexy? O que tem de afrodisíaco, né? Como que o seu prazer pode ser potencializado por estar todo lambuzado de tinta? Tinta mesmo, de pintar quadro, né? Tinta acrílica deve ser. Ou mesmo que seja tinta guache, não, tinta de aquarela. Gente, qual é o sentido? Realmente eu não consegui chegar a uma conclusão. Se você sabe por quê, eu quero saber. Se tem algum benefício na hora da transa, né, de usar bastante tinta, assim, né, com a abundância que o casal do filme usa, me digam aqui nos comentários, que eu quero saber. Se for bom, eu quero saber, porque na minha cabeça não conseguiu entrar. Enfim, esse é o tipo de filme, gente. E se você chegar até o final do filme, como eu cheguei, eu fui corajoso, eu fui bravo, eu fui resistente, então eu mereço o seu like.
Eu mereço o seu like porque eu fiz isso pra fazer esse vídeo. Então me dá o seu like, clica no sininho, em sempre, se inscreve no canal, faz tudo isso, porque eu acho que eu mereço. Mas se você chegar ao terceiro ato do filme, se você for tão bravo, tão resistente quanto eu fui, você vai ter uma recompensa. Porque, gente, no terceiro ato do filme, as coincidências, as reviravoltas, as revelações que o roteiro do Tyler Perry trazem na tela, nos acontecimentos do filme, são assim, gente, divertidíssimas, são risíveis e, obviamente, não foi intencional. Mas se você chegar lá, pelo menos, né? Pelo menos isso, você vai rir. Eu acho que é isso, não tenho muito mais o que falar. Já pedi like, já pedi inscrição, já pedi tudo. Então acho que eu vou ficando por aqui. Um abraço, gente. Tchau.